E aí pessoal, aqui é o Kevin da Kirby's Luthieria e hoje eu queria trazer para vocês algumas informações de forma diferente sobre essa Jazzmaster que está já meio desmontada aqui na minha frente. Essa aqui já é uma Squier de linha um pouco melhor, uma Vintage Modify, que já é uma guitarra legal, bem bacana de se ter, bem completa de certa forma, né? O braço dela já passou por uma retífica de trastes e está pronto para voltar para a guitarra e receber o setup, mas não é nisso que eu quero focar hoje. De maneira generalizada, nós normalmente vamos atrás de 4 modelos já bem consolidados no mundo da guitarra: a Les Paul e a SG da Gibson e também as Fender Tele Stratocaster. Para a gente ter um panorama legal do que a gente está falando, a Tele foi uma das primeiras guitarras de corpo sólido feitas nessa estrutura que a gente conhece hoje, lá nos anos 50. Em 52 a Gibson veio com a resposta lançando a Les Paul. Em 54 a Fender deu uma melhorada na Tele, mudou completamente o corpo e lançou a Stratocaster. E lá pelos começo dos anos 60 a gente tem o lançamento da SG. A Jazzmaster já nasceu em 58 e faz parte de uma linha da Fender que é denominada Offset. Ela recebe esse nome, essa linha tem esse nome por causa do corpo, que ele já não é mais tão simétrico, ele é diferente, assimétrico, mais futurista. Outras guitarras que fazem parte dessa linha seriam a Jaguar e a Mustang. Talvez por causa do visual mais futurista dessas guitarras, elas não foram um sucesso já na hora, assim. Elas começaram a entrar muito num gênero que estava nascendo e crescendo, que era o surf rock na Califórnia. Encurtando um pouco a história, a música foi mudando, a gente tem um rock mais agressivo, esses modelos não foram vendendo tão bem, as vendas foram caindo e aos poucos essas guitarras foram sendo descontinuadas até que em 82 a Fender parou de vez de construir essas guitarras. O engraçado é que no meio da música, originalidade e individualidade estão sempre muito presentes, principalmente se a gente parar para pensar no meio do rock, do punk, do grunge, que tem essa questão contra o sistema, essa coisa de agressividade, de eu não sou igual aos outros, né? Então, aos poucos, esses instrumentos vintages com corpo diferente, coisas diferenciadas, acabaram de novo vendendo legal. O pessoal começou a procurar bastante e não teve outra, né? Nos anos 90, a Fender teve que voltar a fazer a sua linha Offset. De lá pra cá, essas guitarras passaram a ser consolidadas no mercado. A gente vê várias bandas aí alternativas, muita música indie sendo feita usando Jazzmaster, Jaguars e várias guitarras da linha Offset da Fender e funcionando super bem, super bacana. Ela encaixa muito bem para esse tipo de música, que ainda parece buscar mais originalidade, uma pegada diferente de maneira geral, assim, né? Então, assim, eu já tô com a Jazzmaster aqui na minha frente, meio desmontada, e agora eu vou começar a mostrar umas curiosidades para vocês, começando por esse sistema de ponte e vibrato trêmulo que ela tem aqui, que já demanda uma atenção especial. A Fender introduziu os vibratos já na Stratocaster, com esse modelo bem funcional que é usado até hoje. Esse aqui é de uma guitarra bem simples, mas todo mundo conhece esse sistema de vibrato com 6 parafusos ou mesmo com 2 pivôs na ponta. É bem funcional, o pessoal tá colocando nas guitarras até hoje e funciona muito bem. Aí resolveram inventar esse sisteminha aqui. E meu Deus, como ele é problemático. Aliás, isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem ou não sabem. Comprar um instrumento de 2, 3 mil reais não vai te dar um instrumento livre de problemas. Vários casos assim a gente conhece, por exemplo, tem as Les Pauls da Gibson que não colaboram de jeito nenhum para tu manter uma boa afinação entre a terceira e a quarta corda por causa do headstock, que cria um ângulo muito grande para as cordas, ou no caso das teles mais clássicas que só tem 3 servos para ajustar a entonação ou as oitavas de 6 cordas, então é bem difícil ter bastante precisão nessa regulagem. Então a verdade é que a gente pode às vezes gastar 6, 7, 8, 9, 10 mil reais ou mais, bem mais, num instrumento, e isso não quer dizer que ele vai ser livre de problemas ou 100% funcional. Às vezes a gente tem que entender um pouco da história e do conceito por trás do instrumento para conseguir entender melhor como as coisas funcionam com ele, né? Mas voltando agora para a ponte da Jazzmaster, se vocês forem procurar na internet, pode procurar em vários sites, fóruns, Brasil, de fora, você vai achar várias pessoas debatendo e falando sobre esses problemas na ponte da Jazzmaster, que não são poucos e tem várias formas de se resolver. Alguns são melhores, outros piores. A gente vai conversar um pouco disso agora. Um desses problemas é que a ancoragem das cordas fica bem longe da ponte e o ângulo que as cordas criam na ponte não é o suficiente para criar uma boa estabilidade para a guitarra em si.
Com isso, várias pessoas têm problemas com esses caminhos dos Ceros, porque você posiciona a corda, faz o ajuste de altura das cordas, afina a oitava, vai tocar e qualquer palhetada com mais força, a corda pula para outro caminho e pronto. Já não está mais tão preciso e legal. Sem contar que ela não estar tão bem fixa na ponte pode fazer ela vibrar e pular causando buzz. Ainda nos Ceros, muitas pessoas têm problemas com eles mantendo a regulagem de altura que foi setada, tendo que às vezes colocar pingo de cola neles para evitar que percam a regulagem, o que não é nada recomendado. Outra coisa maluca são esses postes da ponte que são bem menores que as buchas que eles estão dentro e essa regulagem de altura por duas alas pequenas. A ideia é que a ponte se movimente junto com a corda para manter a estabilidade e afinação do instrumento. A realidade é que a corda se solta da ponte e daí pronto. Qualquer milimetragem diferente para frente ou para trás já vai mudar a afinação, as oitavas e o escambau todo, ou seja, é bem problemático. E claro que também tem as pessoas que não conseguem manter a altura no lugar e vão perdendo o setup do instrumento. Então, mais uma vez, lá vai a gente botar cola dentro dos postes para fixar melhor, também não é uma boa ideia. Para resolver esses problemas, nós vamos instalar essa ponte feita pela Mastery Bridges. A melhoria já começa quando vemos que ela possui um encaixe bem justinho dos postes com as buchas, evitando assim já metade dos problemas que a gente citou antes. Outra coisa legal é a altura dos Ceros, que impede a corda de andar por aí e força ela a ficar sempre no mesmo lugar, a voltar sempre para o mesmo ponto. A Mastery ainda vai ter outras vantagens que vocês podem pesquisar, dar uma olhada no site deles, mas tem umas informações bem interessantes. Eles falam, por exemplo, sobre a diferença que vai fazer 3 cordas fazerem pressão em cima do mesmo Cero. Vamos dizer que vai aumentar a quantidade de vibração, que a corda vai poder passar para a ponte, aumentando o sustain do instrumento, algumas coisas assim. Não me lembro certo, mas dá uma conferida lá que é bem interessante, uma marca bem legal para dar uma olhada. Outra coisa que eu acho bem mágico e interessante nas Jazzmasters é o circuito elétrico. Como vocês podem ver, a guitarra já está bem desmontada, mas basicamente nós temos um sistema simples e comum, bem parecido com o da Tele, que é bem prático, uma chave seletora de 3 posições, um volume para as 2 picapes e um tom também para as 2 picapes, para os 2 captadores. Simples, prático, funcional. Show de bola. Os diferenciais legais começam quando a gente estuda essa parte de cima da parte elétrica, que já traz mudanças até no visual. Normalmente a gente vai ter os potenciômetros trabalhando nessa posição com os knobs, e aqui não, aqui do lado a gente já vai ter eles posicionados de lado, funcionando como rodinhas para ajustar as configurações, além de ter essa chave aqui de 2 posições. A maior parte dos circuitos elétricos de guitarra valorizam bastante o captador da ponte, como é o caso das Stratos, por exemplo, né? Geralmente quando a Strata ela tá com a sua fiação passando da maneira mais padrão, mais tradicional possível, o captador da ponte ele não tem nenhum controle de tonalidade, ele não passa por nenhum tom, justamente para ele tentar passar com o mínimo de filtro possível, entregando o máximo do corpo dele, com o mínimo de interferência possível, o máximo do captador em si mesmo, né? Esse é o mais comum da gente ver nas guitarras. A gente tem Telecaster, por exemplo, os primeiros modelos que eram chamados de Esquire, não Squire igual a marca, né, Esquire com o E no começo, em que ele só tinha um captador, que era justamente o da ponte. A gente começa a perceber aí uma vertente, um caminho que as pessoas costumam seguir, né? Mas na Jazzmaster não é assim. A primeira coisa que acontece aqui é que o captador do braço ele vem ligado nessa chave, e quando está em uma determinada posição ela ativa esse circuito de volume e tom que é específico para o captador do braço, com valores de potenciômetros e capacitores diferentes do circuito de baixo, que é para extrair mais opções do captador do braço mesmo. E quando ele está nessa configuração, ele bypassa todo o circuito que seria comum de uma guitarra tradicional, que é essa parte de baixo do circuito. Já quando ele está na outra posição, o captador da ponte vai para a chave de 3 posições junto com o do braço, onde ele vai passar pelo circuito normal da guitarra. Mas aqui nessa parte também teremos upgrades. Esses aqui são os potenciômetros originais aqui dessa Jazzmaster. Eles são da marca Alpha, que já é uma marca que eu considero interessante, mas eles são bem pequenos, parece assim meio mirradinho, pronto para falhar. Eles sujam muito rápido. Quando o potenciômetro suja é quando a gente começa a ver aqueles
que é um saco que tira muito do prazer de tocar guitarra, né? Uma upgrade que a gente poderia estar fazendo aqui seria colocar esses potenciômetros maiores da própria Alpha também, né? Mas aqui eles já têm a trilha de resistência maior, por consequência disso a gente já vai ter menos sujeira na trilha, um maior controle do que a gente quer fazer com o potenciômetro e também uma maior durabilidade. Considero um bom upgrade de se fazer em qualquer instrumento assim dessas linhas mais de entrada ou qualquer coisa assim, porque já vai te apresentar um bom custo-benefício. Uma outra opção legal quando a gente pensa em fazer um upgrade dos potenciômetros seriam os potenciômetros da CTS. Eles basicamente têm o mesmo tamanho da Alpha, mas a CTS, para a gente ter uma noção, eles são padrões desde o começo nas guitarras da Gibson e da Fender. E é por causa deles que a gente tem guitarra dos anos 50, 60 que funcionam até hoje a parte elétrica sem problemas. São potenciômetros com qualidade bem legal. Eu super recomendo basicamente para qualquer instrumento, se tu pretende ficar com o instrumento por bastante tempo, porque daí pronto, senão você não vai mais se incomodar tanto com a parte elétrica do teu instrumento. Vai ser só plugar, tocar, e aí a experiência de tocar o instrumento acaba ficando bem mais divertida. Mas o que a gente vai colocar nessa guitarra aqui são os potenciômetros da Emerson Custom Pro. É o de melhor que tem hoje no mercado, são muito fiéis às nomenclaturas, são super confiáveis e o feeling, até a sensação de mexer neles parece ser melhor assim. Também vamos colocar uma chave de 3 posições da Switchcraft, que é pra gente não ter mais problema. Essa chave daqui também é o mesmo padrão que vem nas guitarras da Gibson, que tem esse tipo de chave de 3 posições, chave para não dar problema também. E também a gente vai colocar esse capacitor Paper in Oil da Emerson Custom para puxar todo aquele timbre mais vintage da guitarra. Falando sobre timbre, vale ressaltar que o André, que é o dono dessa Jazzmaster, obrigado André por ter escolhido a Kirby's Luthieria, ele é fanático por Jazzmaster, tá? Ele é louco, ele passou sei lá eu quantas 1000 horas pesquisando todas as variáveis e tudo que tu pode imaginar sobre Jazzmaster. E antes de eu saber várias coisas que eu tô conversando com vocês hoje, ele já sabia. E nessa busca do timbre ideal de Jazzmaster para ele chegou na conclusão, depois de todos os vídeos, ter perguntado por um monte de gente, feito uma porrada de pesquisa, e o ideal para a guitarra que ele queria, o timbre que ele gostaria também inclui captadores P90 Antiquity da Seymour Duncan. Então assim, aqui estão os captadores, eles são difíceis de conseguir hoje em dia. Se eu não me engano, esses aqui que são os Antiquity 1, eles não são mais fabricados ou deu uma pausa. Mas a gente vai aproveitar que eles estão aqui, abrir as caixas e dar uma olhada, porque guitarrista é tudo curioso e metido mesmo, né? Então a gente abre a caixa, a gente vê que ele vem nessa bolsinha. Dentro da bolsa eles estão embrulhados no papel assim. E por detrás desse papel eles estão sem capa, pelo amor de Deus. Nenhum coverzinho vem nessa desgraça. A gente vai encaixar as capas Duncan Design por enquanto, porque o André ele tá dando uma procurada ainda também nos knobs e coisa e tal, que ele quer mudar o visual da guitarra um pouco, então ficaremos à espera, né? Então ficam ligados no conteúdo da Kirby's, que a gente vai tentar mostrar de alguma forma o resultado desse trabalho todo, dessa mudança, mostrar como vai ficar elétrica, como que a ponte vai ficar ajustada, talvez alguma coisa de timbre, tentar fazer algum tipo de gravação, mesmo não tendo os equipamentos necessários aqui, mas para pelo menos ter algum feeling, alguma coisa a respeito de tudo isso. É muito legal, muito interessante, bem diferente. Mais uma vez, obrigado André. E se você gostou do conteúdo, manda uma mensagem pra gente e dá a tua opinião, fala o que achou legal, o que não achou, porque a gente até tá estudando a possibilidade de fazer um vlog semanal com os conteúdos diferentes, as abordagens diferentes sobre o mundo da guitarra, mostrar algumas coisas que passam aqui pela luthieria, e seria bem legal saber a sua opinião sobre isso, até pra gente ver a viabilidade disso ou não. Se cuidem e até a próxima!